Olá, graça e paz, Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Robson Bressi, estou aqui para estudarmos a palavra de Deus juntos, crescermos e sermos edificados por ela. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz aquilo que apraz a Deus e prospera para a qual Ele designou. Então, se você está vendo esse vídeo, com certeza Deus falará contigo. Fique até o final, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente, pegue teu papel, a tua caneta, a tua Bíblia e vamos estudar juntos. Falaremos hoje do aspecto funcional, o mandato cultural de Deus. Deus deu uma ordem ao ser humano depois de ter-os criado. E essa ordem é importantíssima para nós, principalmente nos dias de hoje. Então nós teremos aplicações, detalhes, ênfases importantíssimas para a nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, com nossos filhos e em todas as áreas. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31, onde diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Que o Espírito Santo possa nos conceder a revelação do alto, sabedoria, conhecimento e inteligência para sermos transformados pela poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, lembrando, irmãos, nós já temos a certeza da nossa identidade. O vídeo passado eu disse sobre isso. Se você não assistiu ainda, vá lá assistir. Está no canal Vivendo pela Palavra. Nós não viemos do acidente, nem do acaso, nem tampouco da evolução animal. Nós viemos da vontade e decisão de Deus. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Fomos planejados e Deus nos fez de uma forma direta, precisa, imediata e especial. Então nós já sabemos quem nós somos. Agora, o que viemos para fazer e como fazer? Mandato cultural. Deus deu uma ordem ao ser humano assim que ele os criou. Homem e mulher os criou, lembrando disso também. O problema no mundo hoje não é ecológico, o problema no mundo não é político, o problema no mundo não é educacional, o problema no mundo é teológico. O homem não compreendeu esse mandato cultural aqui. E quando nós compreendemos esse mandato cultural, independente das circunstâncias, você consegue ter bom êxito em todas as áreas da tua vida. Principalmente na mais importante, a vida eterna, a vida espiritual, a vida com Deus. E ela vai abranger as outras áreas da tua vida consequentemente. Então o problema do mundo é teológico, é conhecer a Deus e entender a tua vontade e os teus desígnios. Isso é o problema número 1 do ser humano. Então o ser humano saiu, se tornou independente daquilo que Deus ordenou ele a fazer. É de mera importância isso. Olhe comigo no versículo de número 28, está escrito assim: E Deus os abençoou, ele lhes disse. Nota que Deus abençoa primeiro antes de dizer. Primeiro Deus precisa abençoar, autorizar, permitir, habilitar. Deus abençoou primeiro eles, para depois dizer: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. Nós precisamos da bênção do Senhor primeiro, da autorização dele, para depois. Deus, ele é tão perfeito que primeiro ele abençoa, depois ele dá a ordem. Ele nunca dá uma ordem sem antes abençoar, sem antes capacitar, sem antes habilitar, sem antes permitir. Então Deus abençoa primeiro para depois dar ordem. Mas depois ele dá a ordem, ele diz diretamente. Ele não manda recado. Deus disse. Olha comigo no versículo 28. Ele lhes disse ao homem e à mulher. Notando um detalhe importante aqui, capítulo 2 e capítulo 1 de Gênesis, mais uma vez eu vou detalhar isso. Capítulo 1 é um abrangente, é um geral da criação dos céus e da terra. Então fala dos 6 dias da criação e o 7º dia, a partir do capítulo 2, entre o descanso de Deus e os detalhes da antropologia, da raça humana. Então, o casal é o mesmo, tanto no capítulo 2 como no capítulo 1, só que são apontados ênfases diferentes.
No capítulo 2 é mais detalhado, focado ali no homem e na mulher. E no capítulo 1 abrange toda a criação. E no sexto dia Deus fez o homem e a mulher, o ser humano. Então é o mesmo casal, é importante notar essa ênfase aí. Irmãos, Deus lhes disse, Deus deu uma ordem. Deus determinou algo. Nós não estamos na terra para marcar espaço somente. Estamos aqui para fazer algo. E especialmente nessas épocas agora. O que Deus falou aqui lá atrás serve para hoje, mais do que nunca, porque a palavra de Deus não muda. Deus é imutável. O que Ele falou lá atrás serve para hoje e serve profundamente. Ainda mais nos dias que estamos vivendo. Nós precisamos se posicionar. Nós precisamos fazer algo diferente aqui, impactar a terra, multiplicar e fazer a vontade de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque esse casal aqui, ele começou bem, até administrou, até gerenciou. Deus nada mais do que queria que o homem colonizasse o céu na terra, trabalhasse na terra conforme os padrões do céu. Por isso que ele deu a imagem e semelhança ao homem, o caráter e a natureza dele, para o homem sujeitar, impactar, multiplicar, reger a terra conforme o poder do reino. E é isso que Deus quer com a igreja, é isso que Deus quer com os filhos dele. Nada mais, nada menos do que a mesma coisa do princípio. Só que, do mesmo jeito que o casal pecou, transferiu a Satanás essa autoridade, essa legalidade, nós vamos perceber aqui que o povo de Israel também. Os primeiros ouvintes desse texto aqui foram os hebreus. Eles saíram do Egito, libertados por Deus através da vida de Moisés. Só notar o livro de Êxodo, Números. Você vai ver ali adiante, ali Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio já é mais para o outro povo, sucessores, os filhos que entraram na terra. Mas principalmente no livro de Números, você vai ver o quanto esse povo falhou, não compreendeu o mandato cultural, não atentou para as ordens de Deus. E ficaram girando 40 anos como uma porta giratória. Se mexe e não sai do lugar. Por quê? Porque murmuraram e não compreenderam o mandato cultural. Era para eles fazerem isso aqui, multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Eles multiplicaram, mas não multiplicaram com qualidade, não atentaram para a voz de Deus. E isso é importante porque eu e você devemos se perguntar, estamos se movimentando como uma porta giratória, se mexendo e não saindo do lugar, ou estamos chegando ao lugar desejado, ao rumo que Deus destinou a nós? Devemos perguntar isso aí, porque isso aconteceu com o povo de Deus, que não atentou para o mandato cultural. Embora era povo de Deus, escolhido de Deus, não atentaram e pereceram. Somente aqueles que confiaram e entenderam foi que alcançaram a promessa. Por quê? Porque a promessa de Deus não muda, quem muda somos nós. Deus é o mesmo, a promessa é a mesma, quem perde somos nós. Por isso é importante você estar atentando por essa palavra hoje, porque se você não atentar, se você não cumprir, a promessa é a mesma, Deus é o mesmo, quem vai perder somos nós. Mas se você atentar, você vai conseguir bom êxito. Você vai notar aqui que ele diz assim, ó, sede fecundos, fecundidade, Deus deu autoridade para o homem produzir vida, potencial, capacidade de produzir vida. Deus é um Deus de potencial. Deus fez bilhões de galáxias, bilhões de sistemas solares, Via Lácteas. Deus fez bilhões de estrelas, sol, lua, florestas, mares, a vida humana. E Deus diz, vocês não viram nada ainda. Isso é potencial. O quão longe você pode ir, mas você ainda não foi. O quanto você pode usar a tua força, mas ainda não usou. O quanto você pode fazer, mas ainda não fez. Isso é potencial, não é o que você está fazendo. Potencial é o que você pode fazer. Isso é potencial. Deus é um Deus de potencial. Por isso que Ele deu ordem aqui. Ide, sujeitai a terra, multiplicai, impactai a terra, reger a terra. Era o que o homem ia fazer. Com toda a fecundidade, com todo o potencial. Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Potencial. Mas Satanás vai trabalhar em cima da tentação para você se rebelar contra Deus e usar o teu potencial para a destruição. Toda vez que o homem se aparta de Deus, toda vez que o homem se torna independente de Deus, ele se autodestrói. Ele se autodestrói. Olha para as escrituras sagradas e faça um contraste de homens que eu não vou citar aqui, senão vou ficar muito longo, mas homens que se departaram de Deus e o potencial destruiu eles mesmos. E homens que andaram debaixo da autoridade de Deus e eles obtiveram bom êxito, mesmo enfrentando oposições e inimigos. Mas todas essas oposições e inimigos serviam para levar o homem cada vez mais perto do propósito.
porque estavam debaixo da autoridade de Deus. O poder do reino trabalha com autoridade, poder e evidência. Autoridade, potencial e evidência. Primeiramente, precisamos estar debaixo da bênção de Deus. Por isso que Deus abençoou primeiro. E Deus nos abençoou, Ele lhes disse, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da bênção de Deus. Aí o poder se torna manifesto de forma produtiva. E aí ele evidencia, impacta e reflete a imagem e semelhança de Deus. Sem a bênção de Deus, a autoridade de Deus, o homem se autodestrói. E Satanás vai trabalhar com todas as forças para tentar você a se rebelar contra Deus. E aí o potencial vai se autodestruir. Olhe para o mundo ao redor, a olhos nus, você vai notar isso. O cemitério é o lugar mais rico da terra. Está cheio de potenciais enterrados. Homens, mulheres que não perceberam o potencial, não atentaram para a voz de Deus e ali investiram o seu potencial na bebida, na droga, investiram o seu potencial na criminalidade e pereceram. Mulheres que podiam ser mulheres aí fazendo coisas maravilhosas na parte de Deus. Homens, jovens, mas enterraram o seu potencial, se autodestruíram. Por quê? A sabedoria é o temor ao Senhor. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Então, potencial sem a bênção de Deus causa a própria destruição. E Satanás vai trabalhar firme e forte contra isso. Por quê? O homem conseguiu impactar, ele conseguiu reger por um tempo. Se você notar Gênesis 1 e 2, tudo é perfeito, a criação é perfeita, o homem é perfeito, a mulher é perfeita, o casamento é perfeito, a terra é perfeita. E quando Satanás vê tudo perfeito, ele entra com a tentação. Deus deu um poder de decisão ao homem. Quando Deus disse não, era o poder do homem saber decidir. Deus disse no versículo 15 do capítulo 2, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, proteger e manter, cultuar, manter o jardim em ordem, gerenciar o jardim, administrar. E o Senhor Deus lhe disse, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A Bíblia trabalha com ordens. Deus não pede, Ele dá ordem, Ele é Deus. Ele é rei, Ele sabe o que está falando. Olha o que Deus diz ao homem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Livre, sem restrição nenhuma. De quantas árvores? De toda. Mas, preste atenção no mas na Bíblia. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia que comer, morrer. No dia que você comer, não é amanhã, não é depois, é no dia. O salário do pecado é a morte. No capítulo 3, versículo 4, quando a serpente, Satanás, vai tentar a mulher, olha o que ela diz à mulher quando a mulher responde. A mulher responde no versículo 3 assim, não era nem para ela responder, mas é outra pregação isso daí. A mulher respondeu a Satanás, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis. Deus não disse para não tocar, Deus só disse para não comer, para que não morrais. E aí a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ora, se Deus disse certamente morrereis, Satanás disse é certo que não morrereis, quem estava com a razão? Certo é um só, o resto é errado. Certo é Deus, Ele é a verdade, Ele sabe o que está dizendo, porque o homem morreu. Olha o que está no versículo 17 e 19 do capítulo 3, depois que eles pecaram. Há um detalhe importante, há uma pregação muito rica sobre isso aqui. Hoje eu estou falando do aspecto funcional, para não sair do foco, só vou citar o versículo 17 e 19, quando ele está dando juízo ao homem, o julgamento ao homem depois do pecado. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, eu te ordenei, Adão, não comer, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por causa de quem? Por causa de Deus? Não, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Vai ter obstáculos agora, viu, Adão? E tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veio a consequência, a morte. Usou o potencial contra Deus. Em vez de usar a favor do reino, Deus tinha providenciado tudo a eles. Podia comer livremente das árvores do jardim, tinha um jardim, tinha tudo do bom e do melhor. Só deveria obedecer a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas vezes Deus faz o mesmo conosco e nós desobedecemos, caímos na tentação? Satanás chama Deus de mentiroso.
Quando Deus diz sim, Satanás vai falar não e vai oferecer algo bom, só que não vai te mostrar a consequência, vai te mostrar o resultado. Nem tudo que é bom é certo, mas tudo que é certo é bom, e certo é um só que é Deus. Presta atenção nessa palavra. Lucas capítulo 4, um texto muito importante, a partir do versículo 5, quando Satanás está tentando a Jesus no deserto, ele diz assim, ó: e elevando mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus citou a palavra. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele citou Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16 e Deuteronômio 6:13. Ele citou a palavra de Deus, ele não discutiu, não esbravejou, simplesmente proferiu a palavra de Deus. Está escrito, aquilo que está escrito tem poder. Agora, entrando na ênfase, Satanás disse: toda a autoridade foi-me entregue. O homem deu a liberalidade, o homem deu o mandato a Satanás, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Então hoje nós estamos no campo do inimigo, no campo do adversário. Como nós vamos multiplicar, impactar, sujeitar? Nós estamos vendo no mundo o que está multiplicando é a maldade. Mas Deus quer algo de mim e de você. Deus quer algo de mim e de você. O sal, ele põe sabor na comida, e um pouquinho de sal já faz a diferença. Não precisa de muito. Então as coisas de Deus têm muito mais poder do que as coisas das trevas. Então por isso que um homem de Deus, um homem que se posiciona no mandato de Deus, ele tem poder mais do que um exército inteiro, se ele saber se posicionar. Então Satanás, ele vai trabalhar pesado. Eu quero enfatizar um detalhe aí. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo conhecimento, toda presença e todo poder. Satanás não tem nada disso, mas ele vai usar a tecnologia para obter isso. Lembra que eu disse: nem tudo que é bom é certo, mas tudo que é certo é bom. Muitas vezes o ser humano, tão distraído que é, vai só atrás das coisas boas, mas não percebe o que é certo. Jesus disse: bom só há um que é Deus, Mateus 19. Então, nós temos que tomar cuidado com as coisas que o mundo nos oferece. A tecnologia hoje muito é boa para nós, mas lá no futuro ela vai ser contra nós. Satanás vai conseguir se tornar onipresente, onipotente, onisciente através da tecnologia, com o avanço da tecnologia. Antigamente você pegava um celular, só conseguia ligar. Depois você passou a conseguir mandar uma mensagem. Agora você já faz milhares de coisas no teu celular. Lá na frente, você vai estar no meio do oceano ou numa floresta e vai conseguir ter o Wi-Fi. E você vai dizer: que bom, mas nem tudo que é bom é certo. Sabe por quê? Quando Satanás usar a política, a religião e os homens, ele vai conseguir saber aonde você está, ter conhecimento da tua vida, ter presença, estar presente aonde você estiver, e vai ter poder, autoridade sobre a vida das pessoas. Então nem tudo que é bom é certo, mas certo é um só que é Deus. Tudo que é certo é bom. Vá atrás do certo, não vá atrás do bom. Vai atrás daquilo que é certo verdadeiramente. O homem transferiu esse mandato, essa autoridade a Satanás. Deus é justo, ele trabalha com justiça. Deus não trabalha com legalidade, ele trabalha com justiça. Ele é justo. O homem conseguiu manter por um tempo antes do pecado. No capítulo 2, no versículo 19 e 20, ele nomeou os animais. E Deus disse aqui no versículo 26, ó: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. O homem nomeou os animais. Deus trouxe os animais para o homem nomear. Deus é justo. Se ele disse ao homem que o homem teria domínio sobre os animais, o homem ia dominar os animais. O homem nomeou os animais. Foi Adão que nomeou os animais. O leão chama leão porque Adão nomeou o leão de leão e não Deus. Então o homem, ele cumpriu o mandato cultural até certo ponto. Depois ele caiu e transferiu e pecou. E com isso a consequência, ele se tornou escravo daquilo que Deus deu para ele dominar. Porque quando nós estamos no pecado, nós somos escravos. Só em Cristo Jesus nós somos libertos. Agora, vamos falar um pouco sobre essa fase do domínio. O homem se tornou escravo daquilo que Deus deu para ele dominar. Ele passou a ser escravo dos animais. O homem hoje se prostra para um animal. O homem hoje, ele é escravo de uma folha. O homem hoje é escravo daquilo que Deus deu para ele dominar. E ele quer dominar aquilo que Deus não deu para ele dominar. Ele quer dominar a vida de outro ser humano.
Deus não disse nunca para o homem dominar a outro homem, outro ser humano, mas para dominar a si próprio, fruto do Espírito, Gálatas 5, domínio próprio, mas hoje o homem quer ter domínio próximo. Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre isso? Marcos capítulo 10, versículo 42. Os discípulos estão discutindo entre eles para ver quem era o maior no reino dos céus, quem ia sentar à direita do Pai. Versículo 42, Jesus diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas, olha o mas aqui de novo, entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que ele diz em João, capítulo de número 13. João capítulo 13 é um texto lindo. É quando Jesus já sabia para onde ele ia, ele já sabia que era chegada a tua hora de ser crucificado, e ele já sabia quem era o traidor. E os discípulos estão à mesa com ele, também no debate de quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus cinge uma bacia de água e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso era um ato que somente o escravo fazia. Mas Jesus se prostra e lava os pés de todos, inclusive de Judas. Pedro não compreende isso no momento. E depois que Jesus lava os pés de todos os discípulos, olha o que ele diz. Depois de ter-lhes lavado os pés, versículo 12, capítulo 13, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis, ó o dever de fazer, lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade eu vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Jesus dá ordem, mas ele fez, ele deu exemplo. Ele não só manda, ele fez, ele deu exemplo para nós seguirmos conforme ele. Então nós devemos dominar, administrar as coisas e não dominar pessoas. Hoje o ser humano quer dominar outro ser humano, é claro, é disfuncional, é contra o mandato cultural, é opositor à ordem de Deus isso daí. Você percebe num próprio assalto, hoje o homem pega uma arma e domina outro ser humano por causa de algo que ele necessita que não é dele, de algo que ele quer por capricho que não é dele. Isso é uma afronta contra Deus. O propósito ele é pessoal, mas não é individual. Tudo aquilo que é individual é ambição. O propósito abrange vidas. Tudo que Deus tem para você é para alcançar pessoas, não é só para você mesmo. O propósito ele é pessoal, mas não é individual. A Bíblia deixa claro isso. Toda vez que Deus chamou um homem, escolheu um homem para algo, para determinado desígnio, sempre foi para abranger vidas. Embora Deus o abençoasse, o adquirisse coisas, mas era para abranger vidas. Porque o reino de Deus trabalha com acesso e não possesso. Toda vez que o homem quer possuir, ele se destrói. Toda vez que o homem abrange vidas, ajuda pessoas, ele tem acesso e Deus permite ele ter mais acesso ainda. Isso eu digo a toda a raça humana. Todo aquele que compreende o propósito de Deus tem acesso às coisas de Deus, porque ele não é escravo delas. Ele as gerencia, ele as administra e ele as domina, e não é dominado por elas. Então Deus permite que ele tenha acesso e também com isso ele ajuda outras pessoas. Isso envolve todas as áreas. Agora, mais uma vez, como ter domínio? Como reger? Como administrar no campo do adversário? Se Satanás tem autoridade, foi dada a ele. Se Satanás tem o controle, ele tenta, ele usa o mal. E sem Deus nós não podemos multiplicar nada de bom. Você vai num banco hoje pedir um empréstimo, se o gerente chegar para você e dizer assim: não tem crédito aqui, você não tem você não tem a permissão de ter um empréstimo, você não tem controle sobre essa situação. Se o médico disser a você, você não tem muito tempo de vida, você está com uma doença grávida, você não tem domínio sobre essa circunstância. Se você vai trabalhar e o patrão diz a você: não preciso mais do teu ofício, você está dispensado, você não tem domínio sobre isso. Como ter domínio sobre as circunstâncias? Somente Jesus.
Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele não tem só as chaves da vida. Ele não tem só o poder sobre a vida. Ele tem as chaves do inferno. Ele tem as chaves da morte. Apocalipse 1:18. Então somente com Ele nós somos libertos verdadeiramente. João 8:36. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Colossenses 1:13. Nota-se que as trevas é um império. Tem poder, tem força e domínio. Acorrenta, aprisiona. Você só vai se libertar com Cristo Jesus. Sem Ele nós vamos se tornar escravos. O homem sem Deus é escravo. Ele querendo ou não, ele crendo ou não, o homem, o ser humano, a raça humana, sem Deus, ela se torna escrava. Embora ela se ache livre, ela não é livre, ela é escrava. Atente para isso. Agora vamos falar um pouco da multiplicação. Outra área importante que o homem desconectou-se com o mandato cultural. Nós pensamos que multiplicar é somente encher, produzir em número, em massa. E não é. O animal faz isso. Nota-se Gênesis 1, o animal produziu em massa. O homem não. Multiplicar para o homem não é só multiplicar em números, e sim em qualidade. Toda vez que o homem multiplica sem o mandato cultural, multiplica-se iniquidade, maldade, competição e toda sorte de coisas ruins. Capítulo 6 de Gênesis, antes do dilúvio, está escrito assim no versículo 1: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem sem Deus, a descendência de Caim aqui. Caim matou Abel por inveja. E ele teve a chance de se dominar. Quando ele teve inveja do teu irmão, capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 1 em diante, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, pela intenção do coração. Mas Deus deu a chance a Caim. Ele disse a Caim: por que se iraste? Por que iraste sobremaneira e tiveste inveja do teu irmão? Acaso se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Ora o domínio aí. Mas Caim não dominou-se, ele matou o irmão dele. E quando Deus pergunta do irmão para ele, ele diz a Deus: acaso eu sou tutor do meu irmão? Arrogância, egocêntrico. E olha o que Deus disse a ele, depois que ele responde a Deus no versículo 12, capítulo 4. Quando lavrares a terra, não dará ela a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E ele era lavrador. A terra produzia para ele antes. Mas depois do pecado, da arrogância, e não do reconhecimento, e não se arrepender, vai ser escravo da terra. A terra não vai produzir, porque se o Senhor não abençoar, em vão trabalha os que edificam. Então, a descendência de Caim trouxe toda a sorte de mal. Foi da descendência de Caim que começa a poligamia. Lameque, ele arruma duas mulheres para si, Ada e Zilá. Só um cuidado, porque há dois Lameques. Há o Lameque na linhagem de Sete, capítulo 5, que é da linhagem dos que invocam a Deus, e há o Lameque na linhagem de Caim. Arrogante, egocêntrico, vem os assassinatos, vem a violência, tudo através disso. Então o homem começa a multiplicar a maldade sem Deus. Agora, por que isso? Porque nós não somos robôs, não somos mecânicos. Nós temos o poder de decisão, inteligência e conhecimento, consciência. É multiplicar com sabedoria, com qualidade, não só em quantidade. E o homem parece que ele não compreendeu isso. Hoje o mundo está se multiplicando na maldade, na iniquidade. Cada vez que uma pessoa que não teme a Deus tem filhos, ela está contribuindo para o mal do mundo, porque ela vai ensinar os filhos o quê? Que valor ela vai passar para os filhos? Hoje as escolas, as pessoas estão passando o quê? Para as crianças, para os povos? Toda sorte de coisa ruim. Estão multiplicando o mal, porque sem Deus nada podemos fazer de certo. Agora atente comigo 3 detalhes importantes para os dias de hoje. Não é alguma vez, toda vez que a maldade se multiplica, 3 coisas acontecem. Toda vez que a iniquidade se multiplica no mundo, no globo, 3 coisas acontecem. Vem um juízo decretado, Deus se entristece, e vem a graça, abunda a graça.
há uma oportunidade de salvação. Presta atenção. Você olha para esse vírus hoje e diz assim, Deus permitiu. Não, Deus não permitiu, Deus decretou. Atente para a palavra de Deus. Gênesis trata do globo. Quatro acontecimentos globais e 4 famílias. Criação dos céus e da terra, globo. Entrada do pecado no mundo, globo. Dilúvio, globo. Torre de Babel, globo. Dispersou as línguas. 4 famílias, Abraão, Isaac, Jacó e José. O vírus não é uma permissão de Deus, é um decreto de Deus. Toda vez na Bíblia que a maldade se multiplica, vem um juízo, Deus se entristece e há uma oportunidade de graça, de salvação. A maldade se multiplicou ou não no mundo hoje? O amor esfriou ou não? Sim, vem um juízo. Esse vírus é um juízo com oportunidades. Deus se entristece. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal. Deus tem vontade. Deus não se agrada de ver a humanidade sofrer. Mas Deus disciplina, porque o pai disciplina o filho a quem ama. A disciplina no momento ela parece motivo de tristeza e não de alegria. Mas depois aqueles que são por ela exercitados produzirão frutos de justiça. Então, levantai os joelhos trópicos e as mãos descaídas. Para quê? Para que se torne reto aquilo que está pendendo para o lado e não se extravie. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 11. Preste atenção que o juízo é decretado. Deus se entristece, porque Deus não é uma força cósmica. Deus é pessoal. Ele tem sentimento. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. E uma oportunidade de graça. Por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Então esse vírus no mundo não é uma permissão de Deus, é um decreto de Deus. A humanidade estava vivendo conforme os teus próprios olhos, na pura maldade, multiplicando toda a sorte de mal. E Deus decretou um juízo simples que é global. Não é só numa vila, numa cidade, ou num país, ou numa nação. É no globo todo. Só que Deus se entristece. E com isso ele dá oportunidade de salvação. A Bíblia é relatada com isso. É só você olhar Gênesis capítulo 6, onde veio o dilúvio. Você vai notar em Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra. Você vai notar quando os egípcios estavam ali escravizando o povo de Deus. Você vai notar Judá e Israel quando entraram em pecado. Todas essas vezes veio um juízo. Deus se entristece e há uma oportunidade de salvação. É claro, é nítido e é específico. Então nós precisamos atentar para isso. Agora, como multiplicar? Como fazer o bem nesse momento? Somente com o Espírito Santo. Ele é o agente transformador e aquele que multiplica. Sem ele, nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Se permanecer em mim, eu permanecer em vós, darei muitos frutos. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. E Deus nos deu o Espírito Santo. É o agente transformador. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Jesus havia ressuscitado, estava 40 dias com os discípulos e com o povo ali sobre a terra. Antes dele ascender ao céu, os discípulos perguntaram a ele se era aquele momento que ele ia restaurar Israel. E Jesus respondeu que só cabia a Deus, era a particularidade de Deus aquilo. Mas recebereis poder do alto e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quer dizer, Deus disse aos discípulos: agora vocês vão receber o poder do alto e trabalhar, arregaçar as mangas. Porque os discípulos, aqueles homens que a maioria eram pescadores e letrados, andaram com Jesus 3 anos e meio, mas não fizeram muita coisa não. Andaram, aprenderam com Jesus, mas eles mesmos não fizeram nada, ao contrário, negaram Jesus, abandonaram Jesus e dispersaram quando Jesus foi crucificado. Mas recebereis poder do alto. Embora você ande com Jesus, conheça Jesus, se o poder do alto não estiver em você, você não vai fazer nada a favor do mandato cultural, a favor do reino. Quando aqueles homens recebem o mandato cultural, recebem o poder do alto, entendem o mandato cultural, e o poder do alto lhe é dado, o Espírito Santo, Atos capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo, poder do alto, não é da terra, não é carnal, é um poder divino. Aí eles são testemunhas de Jesus, mediante a oposições, a perseguições, a toda sorte de mal ao redor deles, inclusive como nós vivemos agora. Mas eles impactam, eles refletem a imagem de Deus, eles multiplicam.
A igreja de 120 vai para 3 mil, 5 mil. A partir do capítulo 8 era multidão, não conseguiam mais contar. E Deus acrescentando cada dia mais os que iam sendo salvos. Por que isso? Porque entenderam o mandato cultural. O Espírito Santo ele é multiplicador. O livro de Atos ele é multiplicador. Em meio à oposição não tinha nada favorável, nada fácil. Eu já repeti isso aqui e vou falar de novo. Eles não tinham internet, não tinham celular, não tinham avião, não tinham carro, não tinham as facilidades que temos hoje. Mas multiplicaram, impactaram, sujeitaram e foram fecundos na terra. Cumpriram o mandato cultural de Deus. Então nós podemos cumprir com o Espírito Santo. Por quê? Nós estamos em problema. Mateus capítulo 25 vai dizer assim: o Senhor deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, conforme a sua capacidade. O que tinha 5 talentos foi logo negociar e fez mais 5, ficou com 10. O outro que tinha 2 negociou, fez mais 2, ficou com 4. E o que tinha 1 por medo enterrou o teu talento. Quando o Senhor voltou e redarguiu os talentos, o que tinha 5 mostrou 10, e o Senhor disse a ele: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ao que tinha 2 que mostrou 4, a mesma coisa. Mas o que tinha 1 disse: Senhor, o Senhor ajunta onde não espalhou, e o Senhor colhe aonde não plantou. Por medo, por covardia, escondi o meu talento. E o Senhor pegou o talento dele e deu para o que tinha 10. Por quê? Ao que tem lhe será dado em abundância, ao que não tem até o que tem lhe será tirado. E ele foi lançado em trevas, aonde há choro e ranger de dentes. O dever de multiplicar é a ordem do reino. Nós devemos multiplicar. É uma excelência do reino a multiplicação. Então, sem o Espírito Santo nós não multiplicamos, mas nós temos que multiplicar, porque um dia eu e você vamos sentar na frente do Senhor e prestar conta dos talentos que Ele nos deu. Romanos 8, a partir do versículo 5, vai dizer que sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Não podemos agradar a Deus sem o Espírito Santo. Depois leia o capítulo 8 de Romanos inteiro. Como nós somos no Espírito Santo. E sem o Espírito Santo caminhamos para a morte. Não vou atentar agora para não ficar longo. Então a igreja, o crente, o cristão, o filho de Deus, ele tem dever. Influenciar e não ser influenciado. Impactar e não ser impactado. Conduzir e não ser conduzido. Era isso que eles entenderam aqui no livro de Atos da igreja primitiva. E cumpriram esse mandato cultural. E nós devemos entender e cumprir nos dias de hoje. E não venha me dizer: mas o momento onde eu estou, Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto, o lugar não importa. José se tornou governador no Egito. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi acusado de adultério, ele foi preso, esquecido e abandonado. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando o faraó viu como ele revelasse o sonho os conselhos que ele dera, faraó disse que não havia outro homem que tivesse o Espírito do Senhor para conduzir ali a tua nação naquele momento. E José passou de escravo a governador, Espírito Santo, e multiplicou. Jacó, quando abençoa teu filho, Gênesis capítulo 49, versículo 22, ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos se expandem através dos muros. Ele é multiplicador. Abraão, tua descendência será como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Todos esses homens. Paulo foi o perseguidor da igreja, multiplicou o evangelho quando teve o Espírito Santo. Multiplicou o evangelho até os confins da terra. Então o lugar não importa. Mas nós devemos não se conformar com esse século. Transformar-nos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nós devemos não se conformar, não ser moldado pelo mundo, mas moldar o mundo. Não ser moldado por ele. Impactar e não ser impactado. O apóstolo Paulo, quando chega em Tessalônica, capítulo 17 de Atos, versículo 6, ele havia saído de Filipos, havia apanhado, sido preso em Filipos, e ele vai para Tessalônica, e lá ele é perseguido pelos judeus. Mas eles diziam às autoridades assim: aqueles homens que estão transtornando o mundo também chegaram aqui. Aonde eles chegavam, eles impactavam, causavam a diferença, mostravam o poder do reino na terra. Eles viravam o mundo de cabeça para baixo. E eu e você, aonde nós chegamos, nós impactamos ou nós somos impactados? Nós influenciamos ou somos influenciados? O que nós estamos causando? Porque com o Espírito Santo nós temos o dever. Se com o Espírito Santo, o poder do alto,
Deus. O Espírito tem todos os atributos de Deus. Eu já disse, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele concebeu Jesus no ventre de Maria, foi ele que inspirou toda a Escritura Sagrada, ele estava no princípio, pairando sobre as águas para dar forma, porque a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É o Espírito transformador, renovador, é o agente multiplicador. Se nós temos ele, nós temos o dever de impactar, influenciar e multiplicar a favor do reino de Deus. Amém? É lindo de ver. Timóteo, segunda epístola ao Timóteo, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo disse: eu estou algemado como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Ei, ministério limitado não é ministério engessado não. Estamos limitados por algumas coisas, mas não estamos engessados. Podemos fazer muitas coisas, inclusive a internet, podemos usar para alcançar vidas. E Deus gosta de excelência, porque adoração a Deus não são atos religiosos. É isso que nós precisamos compreender. Adoração a Deus não são atos religiosos, é a manifestação da glória de Deus na terra. Isso é adoração. E Deus quer excelência, quer que façamos as coisas com excelência. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Nós devemos nos questionar, tudo que estamos fazendo está sendo para a glória de Deus? E Deus provê. Nós olhamos no capítulo 1 de Gênesis, versículo 29 e 30, Deus havia provido ali todas as ervas, todas as árvores que haja fruto, tudo aquilo ali era provido para o homem, e ali toda a erva verde era para os animais. O homem não tinha preocupação com nada, ele só deveria administrar, impactar, multiplicar, reger a terra com o princípio do reino. Mas hoje nós temos provido o Espírito Santo a nós. Deus proveu, não nos abandonou, ele está em nós para sempre. Jesus não mandou anjos para nos salvar, ele veio em pessoa. Então nós temos ele porque ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco, ele disse. Eu disse estarei, não, ele diz estou, ele está conosco. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então lembre que a adoração não são atos religiosos, e são a manifestação da glória de Deus. Você pode manifestar a glória de Deus na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, na tua igreja, na tua comunidade, na tua sociedade, aonde você quiser. Agora se pergunte: eu estou impactando, multiplicando? Eu estou influenciando? Ou estou sendo moldado? O navio entra no mar, o mar não entra no navio. O navio deve entrar no mar para chegar ao seu destino. Se o mar entrar no navio, o navio afunda. Nós devemos estar no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Então perguntas: você domina ou é dominado? Você tem domínio próprio ou quer dominar o próximo? Você tem um emprego ou um propósito? Você vai se aposentar do teu emprego, mas do teu propósito nunca você vai se aposentar. Mas tem muita gente que pensa que o emprego dele é o propósito dele. Teu propósito envolve tua família, tua casa, teu trabalho, envolve todas as coisas, não uma só. Você é produtivo ou ocupado? Então vamos exercitar a partir de hoje o mandato cultural. Sujeitar, potencial, ser fecundos, potencial. O quão longe você pode ir, mas ainda não foi. O quanto você pode agir, mas ainda não agiu. Potencial. Multiplicar, multiplicar com qualidade, não só em quantidade. Sujeitar, impactar, influenciar, deixar a marca de Deus aonde você passar. Não pegue atalho. Há 3 princípios aqui hoje. Não pegue atalhos. Satanás vai querer lhe dar atalhos. Vem por aqui que é mais fácil. Só há um caminho. Não há 2, não há 3, não há vários. É um. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem ele você não vai multiplicar as coisas que Deus exigiu e determinou para a raça humana. Sem o Espírito Santo você não vai se libertar dos pecados, dos hábitos e das trevas. Sem o Espírito Santo você vai se acusar e se culpar e não vai conseguir ser livre verdadeiramente. O Espírito Santo é o agente transformador e ele te capacitará independente das oposições. Ao contrário, as oposições, os inimigos, vai servir para te empurrar mais perto do teu propósito ainda. Porque o Espírito é divino, ele é mais poderoso do que as coisas da terra. Número 2, você precisa de conselheiros, conselhos e não de opiniões. Hoje o mundo está dando opinião em tudo. Não pegue opiniões na internet de pessoas, pegue conselhos. Conselho custa caro, custa sacrifício, tempo. Você precisa investir
as pessoas certas, as pessoas que conhecem, não aquelas que dão opiniões. Vá atrás de conselheiros. A guerra é feita através dos conselhos. Provérbios exorta muito sobre os conselhos. Peça conselhos às pessoas que têm êxito, que passaram pelas batalhas e obteram bom êxito, que venceram e entendem do assunto que você precisa. E número 3, trabalhe com a ferramenta certa. Se eu pedir para você quebrar uma parede, mas lhe der uma marreta de borracha, você vai ter uma marreta, mas de borracha você não vai quebrar a parede nunca, ou vai demorar anos para quebrar. Você precisa de uma marreta correta, você precisa da ferramenta correta. A maior ferramenta é a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está a instrução para o ser humano, o manual de vida. Aprenda a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, creia na palavra de Deus e seja transformado. Questione, tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunte isso a você mesmo, impacte a terra, sujeite-a, cause impacto. Deus te ama, Deus quer fazer algo maravilhoso na tua vida, mas lembre-se, se Ele não abençoar, se você não atender a bênção dEle e se apartar, se tornar independente, o teu potencial vai te autodestruir. Mas se você obedecê-lo, se estiver debaixo da autoridade dEle, não só você, como teus filhos, a tua casa, aonde você for, você conseguirá impactar, porque a luz tem mais poder que as trevas. E você é a luz. Jesus diz, vós sois a luz do mundo, para os seus discípulos. Então lembre que a igreja primitiva, ela enfrentou todo tipo de opressão, mas ela nunca parou. Então não pare. Que Deus lhe abençoe, que você multiplique, que você impacte, que você seja o reflexo de Deus na terra. Em nome de Jesus, amém.